Aleluia. Amém, irmãos. Nós estamos reunidos aqui nesse dia poderoso para ter revelação daquilo que o Senhor quer nos instruir. E o tema da nossa aula hoje, da ministração, é a respeito do manto de justiça. E é importante quando você compreende a respeito disso. O manto fala de algo que te cobre, né? O manto fala de algo que vem sobre você. E quando você compreende que a justiça é algo que te cobriu em Cristo, você perde o medo de andar baseado nas suas atitudes. E na verdade é inteligente que você não faça isso, porque uma vez que você depender da sua justiça para relacionar com Deus, você está mal na fita. A coisa não vai ficar boa do seu lado. Quando você quiser relacionar com Deus baseado no que você faz, isso não vai te aproximar de Deus, acredite, vai te afastar dele. Qual que é o maior problema do pecado? Você imagina? Que quando eu falo assim, alguém pecou, qual que é o maior problema que você imagina que o pecado produz? Não vou dar oportunidade de vocês falar não, porque senão vão ser muita coisa, vai ser difícil até de organizar, o povo participa demais. Mas deixa eu já te falar, nós temos uma preconcepção que o maior problema do pecado é a disciplina de Deus, a consequência do pecado. Se você pecar, vai te acontecer algo depois que você vai ter que pagar essa conta. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então muitos deixam de pecar só por medo de morrer. Mas presta atenção, porque o maior problema do pecado não é a consequência dele, acredite. O maior problema do pecado é porque o pecado gera em você acusação. Você fica com vergonha de Deus, você fica debaixo de acusação. E aí quando você faz algo de errado contra uma pessoa, qual que é a primeira reação que você tem? É de se esconder dessa pessoa. Percebe? Porque quando Adão e Eva pecaram, o que a Bíblia diz que aconteceu com eles? Eles se esconderam do Senhor. A atitude de Adão e Eva demonstra o padrão da nossa atitude depois, né? Toda vez que nós pecamos, a primeira reação nossa é nos escondermos do Senhor. Mas presta atenção, porque se Deus nos fez para relacionamento, Ele nos criou para isso, e o desejo dele é que nós venhamos a nos relacionar com Ele, baseado em amor, assim como Ele se relaciona, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora vê se Ele quer que você fique longe dele. Imagina se um Deus que te criou, que a Bíblia diz que Ele sonhou com você antes da fundação do mundo, se agora, por causa das suas atitudes, Ele quer te mandar para longe. Presta atenção, porque todo esforço do homem em agradar a Deus só acaba afastando ainda mais o homem de Deus. Toda vez que você quer entrar num caminho de fazer coisas para agradar a Deus, invariavelmente você vai acabar distanciando ainda mais dele. Porque compromissos que você estabelece e não consegue cumprir, geram vergonha. Se alguém viesse para mim e falasse, ó pastor, e ontem ele tivesse me falado, amanhã eu vou trazer um presente para o senhor. Eu quero te falar que eu estou aberto a receber, amém? E se você quiser ver qual que é a reação de alguém bom para ganhar presente, faz o teste, dá um presente para mim. Você vai ver o tanto que eu sou bom para ganhar presente. Faça escândalo, sabe aquela coisa de ganhar, quer isso para mim, meu Deus, e te abraço, beijo, faça escândalo, cai no chão, rolo e fica enlouquecido. Então presta atenção, imagina se alguém tivesse combinado isso, amanhã eu vou levar um presente para o senhor, e na cabeça dele ele já cogitou o que é que ele quer comprar para mim de presente, mas aí ele simplesmente esqueceu de comprar o presente e veio para a aula. E quando de longe ele me vê no corredor apontando lá embaixo, vindo em direção a ele, ele lembra do presente. Qual que é a primeira reação? Esconder, ir embora. Nossa, que vergonha, combinei e não comprei. Nossa, e aí ao invés de você chegar quebrantado, sou miserável, errei, me perdoa, mas vou tentar trazer amanhã. Não, a reação imediata, a primeira tentação é você se esconder. Então olha aqui para mim, quando você entende que a justiça de Cristo foi colocada sobre você, você compreende que você não precisa mais se esconder de Deus. Porque quando Deus olha para você, Ele não está vendo a sua justiça, Ele não está vendo as suas atitudes, Ele não está pegando o seu currículo, Ele não está tirando o extrato da sua conta para ver se você está em crédito ou em débito com Ele. Mas quando Ele olha para você, Ele vê Cristo. E eu quero te falar que o saldo de Cristo é extremamente positivo. O extrato dele está no azul, assim, nível arte, né? E o currículo dele é o melhor de todos sempre.
Então você tem que entender isso. Por quê? Porque não entender isso vai gerar uma vida de distância de Deus. Mas o pior, vai gerar uma vida de pavor, vai gerar uma vida de medo. Porque quando você acha que a pior consequência do pecado é a punição, é a consequência, é o salário dele que você vai receber, qual que é o problema seu? É que quando você pecar, ao invés de correr para Deus para confessar para Ele, pedir perdão, você vai querer se esconder dele com medo da punição dele. Presta atenção, porque quando Deus disse para Adão e Eva que da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não deveriam comer, porque se comessem, certamente morreriam, o que aconteceu com eles depois que comeram? Eles ficaram normal? Tá tranquilo. Deus falou isso, mas Deus nos ama tanto. Você acha que Ele vai nos matar? Não, fique em paz. Não, tá tudo beleza. Foi essa a reação de Adão e Eva? Não foi não, a Bíblia diz que eles se esconderam. E quando eles se esconderam, o que evidenciou? Que eles ficaram com medo da morte. Quando você peca e imagina que a única coisa que Deus quer fazer com você é te punir pelo seu pecado, e acha que essa punição é o que de pior poderia acontecer, você vai viver uma vida atemorizada, apavorada. Um outro exemplo disso, quando a Bíblia diz que Deus iria liberar a última praga sobre o Egito, para que então Faraó liberasse o povo de Deus. Qual foi a última praga, irmãos? A morte de quem? Dos primogênitos. Só que a Bíblia diz que o Senhor fez uma promessa para Moisés e para o povo hebreu. Qual que era a promessa? Do povo hebreu não vai morrer nenhum, desde que mate o cordeiro, pague o sangue na porta, e aí você dentro da casa você vai comer o cordeiro. Você vai assar ele, e enquanto você estiver comendo o cordeiro, com sangue na porta, a morte não vai entrar na sua casa. Essa alegoria aponta para quê, irmãos? Para Cristo. Cristo é o cordeiro que foi morto, e porque ele foi morto, o sangue dele foi colocado sobre nós, agora a morte não tem mais poder sobre nós. O salário do pecado, a destruição por causa do pecado, não tem mais poder sobre nós. Amém, irmãos? Amém. Agora, qual é o problema quando você não acredita nisso? Se você não deposita fé no seu coração a respeito disso e peca, o que você vai fazer? Você vai ficar com medo da punição. Agora imagina a situação dos hebreus, dos hebreus com os filhos deles na noite aonde isso aconteceu. Imagina dentro de casa os primogênitos junto com os pais ouvindo a gritaria do lado de fora na casa dos egípcios. Quando os primogênitos dos egípcios começaram a morrer, imagina a gritaria das mães desesperadas, dos pais e irmãos enlouquecidos. Agora imagina no coração daquele primogênito hebreu que tem a promessa que para ele a praga não vai chegar, mas você acha que ele estava em paz em casa brincando de dominó com o pai? Se ele não tivesse plena fé de que aquilo que Deus prometeu ele é fiel para cumprir, e de que o sangue do cordeiro é o suficiente para que a morte não me alcance, ele estaria na casa dele atemorizado, desesperado, angustiado, questionando o que para o pai? E se não funcionar? E se o sangue não for o suficiente? Ou pior, né? A mulher ainda na cabeça do marido. Será que você passou isso direito? Porque a mulher, ela gosta de questionar o homem, não se ele fez, mas se ele fez e ainda fez direito. Porque não basta fazer, você tem que fazer o trem muito bem feito. Então presta atenção, queridos, porque a falta de fé de que o sangue de Jesus é o suficiente produz uma vida de medo, uma vida de pavor. E aí você não se achega a Deus, porque você fala, se eu chegar diante de Deus, a Bíblia diz que Ele é a luz, então se eu chegar diante da luz, meu pecado vai ser exposto, e aí eu vou ser punido por isso. Presta atenção, se você está com a sua Bíblia aí, abre ela, deixa eu abrir aqui, não estava no esboço, mas sinto no meu espírito de falar isso. Abre aí em João capítulo 3, versículo 16, olha o que a Bíblia diz. João 3,16. Esse versículo é extremamente conhecido e nós vamos trazer a compreensão dele toda hoje para você aqui em nome de Jesus, amém? O que esse texto diz, João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Vamos traduzir? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o cordeiro para ser morto, e o sangue desse cordeiro derramado e passado na porta, o sangue desse cordeiro sobre a sua vida, vai te garantir o quê? Que você não vai perecer e vai ter vida eterna. Amém, irmãos? Amém. Mas qual que é a continuação do texto? Olha aqui para mim, porque poucas pessoas dão crédito no restante do texto. E o restante do texto é importantíssimo, porque um texto fora do contexto vira pretexto. Então presta atenção, versículo 17 em diante, olha o que a Bíblia diz. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Muitos ainda acham que está tendo uma conta corrente, anotando tudo que você está fazendo, porque vai ter um dia que você vai ser julgado pelas suas atitudes, e isso vai determinar se você vai ou não entrar no céu. Só que é isso que esse texto está dizendo, irmãos. Se você crê no Filho de Deus, você vai ser julgado com outra regra. É isso que está dizendo? Você vai ser julgado com mais amor, e talvez você vai receber uma redução de pena. É isso que o texto está dizendo, irmãos? Que se você crê no Filho unigênito de Deus, que foi enviado para te salvar, você vai ter a oportunidade de fazer uma delação premiada, para não cumprir toda a pena, e aí você pode denunciar alguém que está do seu lado, porque foi isso que Adão fez. A primeira atitude dele foi fazer o quê? Apontar para a mulher. O que Adão estava fazendo? Uma delação premiada. Ele estava entregando outro que errou com o alvo de que a punição ficasse só para o outro. Mas olha aqui para mim, porque não é isso que o texto diz. Mas a Bíblia diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então presta atenção, porque qual é o julgamento? Qual é o critério para ser julgado ou não, para ser salvo ou não, irmãos? É apenas crer. Está aqui, está na palavra. Por que muitos ainda tentam ser aprovados por Deus pelas suas atitudes? Porque não tem revelação da palavra. E aí o pior é que ele lê esse texto e não para, e continua lendo. E quando ele continua lendo, o restante desse texto deixa ele apavorado. Por quê? Porque ele fica com medo de chegar perto de Deus, porque se chegar, vai expor os meus pecados. Porque olha o que o texto diz, 19, João 3, agora capítulo 10, versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem expostas, arguidas as suas obras. 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Agora, como que você desconecta um assunto do outro? Não tem como, ele tem uma continuidade aqui na coisa. O texto começa falando o quê? Porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, irmãos? Amém. E aí continua falando, quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, não vai ser julgado, já está julgado. Por isso que quem não crê em Cristo já está destinado ao inferno. Não é porque Deus é mau, é porque Ele decidiu não crer, porque o caminho está aberto para crer, e para ser salvo não precisa fazer nada, só tem que crer. Amém, irmãos? Mas aí o que acontece? Ele entende que não basta apenas crer, porque ele tem que ter obras boas, e se as obras dele forem más, a luz vai expor todas as obras más. Mas presta atenção de que obras que esse texto está falando? De crer. A única obra aqui relacionada para ser salvo ou não é crer. Crer. Essas são as boas obras que estão propostas diante de nós hoje. Apenas crer. Mas se você não crê, tudo que você faz são obras más, porque não foram feitas por fé. E aí você está tentando alcançar a salvação pelas suas obras. Essas obras, frutos de justiça própria, é o que a Bíblia diz que são as obras más.
E qual que é o problema? É porque quando ele se achega a Cristo, que é luz, isso vai expor ele, que é o coração dele não está em Cristo, mas está nele mesmo. Então presta atenção, porque quando você compreende que a justiça de Cristo te cobre hoje, você recebeu esse manto de justiça, você foi coberto com a justiça de Cristo, você compreende que não tem opção mais. Você está salvo, está tudo bem entre você e Deus, não tem um julgamento para você, para determinar se você vai ou não entrar no céu. Você já foi julgado. Qual que é o julgamento? Aprovado. É inocente, não tem dívida, não tem culpa. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E sobre ele não tem o quê? Não há mais culpa, não há acusação, não há condenação. Amém? Amém. Meu Deus, que notícia poderosa. Aí você fala, então não tem que fazer nada para ser aceito? Nada, só crer. Já criei uma vez. A Bíblia diz que se você crer com o coração e confessar com a boca, você vai ser salvo. Pastor, eu fiz isso. Teve um dia que eu acreditei com o coração e confessei com a boca. Então quer dizer que eu já estou salvo? Sim. E se eu não fizer mais nada de boas obras aos meus olhos? E se eu não ajudar os pobres, não andar na linha, não jejuar, né? A gente está na época de jejum, não vou nem questionar quem está ou não jejuando, porque é cada um por si, Deus por todo. Mas, se você achar que é tudo isso que vai complementar com a fé, para que vai juntar tudo para definir se você vai ser salvo ou não, você ainda não compreendeu. É tudo pela fé. Amém, irmãos? Mas não para por aí, porque agora o que eu quero falar com vocês a respeito desse manto de justiça é o poder que ele tem. E qual que é o poder que o manto de justiça tem? A Bíblia deixa bem claro que aconteceu algo na Bíblia e que é para nós uma ilustração poderosa do poder do manto de justiça. Quando você compreende o poder do manto de justiça, você entra debaixo dele e não quer mais sair dali. Amém, irmãos? Amém. E o que acontece? Aqui no texto de... Deixa eu pegar aqui. Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 34. Então nós vamos ler muitos versículos agora. Então presta atenção. Se você não está com a sua Bíblia, presta atenção agora que eu vou ler para você. Presta atenção o que aqui esse texto diz. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar, e eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, então ela viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Ou seja, Jesus estava andando igual quando você, não sei quem já pegou o metrô em São Paulo, ou trem em São Paulo, ou aqui no Eixanguera, ou sei lá onde você pega ônibus, ainda mais quem está assistindo pela internet, mas é quando você não é conduzido, você não conduz, é conduzido. É quando é o seguinte, você queria ir para lá, mas a boiada está indo para cá. Quantas vezes eu parei na plataforma de metrô, estava entupido, eu falei, não me cabe lá dentro, mas tinha gente atrás que achava que cabia eu e mais eles, e aí acabou, você vai aqui, ó, andando, porque eles estão te empurrando. Então nessa situação aqui, era desse jeito que Jesus estava, amontoado de gente. A Bíblia deixa bem claro, estavam comprimindo Jesus. Esse comprimindo Jesus é que ele tirou a liberdade dele, ele não estava aqui podendo abanar os braços, ele não estava andando saltitando, ele não estava nada. Ele não determina nem onde queria pôr o pé, ele não estava nem conseguindo ver o pé dele. Você vai andando com a multidão, você vai aqui, comprimido. E aí a Bíblia continua dizendo o quê? E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, quantos anos, irmãos? 12. Vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía. Repete comigo, fala, tudo quanto possuía. Tudo quanto possuía. Sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Presta atenção então, o que aconteceu com essa mulher? Ela sofria de uma hemorragia há 12 anos, pegou todos os recursos que ela tinha, pôs na mão de médicos, e como que ficou a condição dela depois? Pior. Pastor, como que a condição de alguém que vai no médico e gasta toda a fortuna fica pior?
é porque o caso dela não tinha remédio? Não, tinha remédio. O problema é que eles não tinham o remédio que ela precisava, mas que existia o remédio, existia, tanto que ela foi curada depois. Qual que era o remédio? Jesus. Mas quando você olha para esse contexto, primeiro você tem que entender quem eram esses médicos. Você acha que é assim, é um médico que formou na Federal, tirou a carteirinha, fez 3 congressos de especialização numa área, mais um cursinho, agora ele é especialista em hemorragia. Não, todos os médicos daquela ocasião, irmãos, eles eram instrutores na lei e usavam a lei junto com a medicina conhecida da época, mas também junto com superstições e regras e mais um monte de coisa, para virar uma mistura de curandeiro com macumbeiro, com médico. Era uma salada. E qual era o problema? É que qual que era a prática deles? A primeira coisa que eles alegavam para alguém que estava doente é que a doença entrou por causa do pecado. E depois de fazerem os sacrifícios, acredite, isso fazia parte do tratamento. Como que era o tratamento? É o seguinte, nós temos que começar sacrificando. Pega um cordeiro puro, sem nenhum fiozinho preto, branquinho, e nós vamos sacrificar ele, para que os seus pecados sejam perdoados. E aí quando isso acontecer, nós vamos fazer o resto do trabalho aqui e você vai ser curado. Mas presta atenção aqui, queridos, o que aconteceu? Ela não conseguiu ter sucesso, ela não conseguiu ser curada. Por quê? Porque na cabeça dela, e essa foi a acusação que os médicos fizeram contra ela. Olha aqui para mim, o sacrifício não foi suficiente para quitar sua dívida de pecado. E assim ela foi comprando carneiro, cordeiro, ovelha, pombo, tudo quanto é tipo de animal que lá no templo vendia-se, porque acredite, existiam muitos tipos de animais vendidos lá, porque eles mudavam até o tipo de pecado. Não, para o seu pecado tem que ser uma rolinha. Não, para o seu, eu tive a oportunidade de ir lá em Israel, no pátio do templo. E acredite, quando você imagina a situação, Jesus entrando no pátio do templo e virando a mesa dos cambistas, o que você acha que eles estavam vendendo lá? Você acha? Era capinha de celular? Você acha que eles estavam vendendo era DVD pirata? Esses cambistas, você acha que ele estava vendendo era ingresso de cambista? O jogo que ia ter? Não, sabe o que eles estavam vendendo? Instrumentos, oferendas, para serem apresentadas como sacrifício. E aí tinha os que vendiam carneiros, que vendiam ovelhas, que vendiam pombos, que vendiam rolinha. E aí quando fizeram disso um comércio, e nada disso resolvia o problema deles, Jesus, indignado, virou a mesa. Olha aqui para mim, o que aconteceu com essa mulher? Ela comprou todos os animais sem pensar. Ela ficou 12 anos sacrificando. E nada foi suficiente para quitar a dívida do pecado dela para ela ser curada. Mas aí um dia aconteceu o quê? A Bíblia fala, então, ela foi a pior, e aí o que aconteceu? Ela gastou todo o recurso e a situação dela ficou ainda pior. Se você chegou agora ou ligou agora, Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 34, eu estou lendo. E aí a Bíblia continua dizendo o quê? Que depois de ter ficado pior, e aí acabou o recurso, olha a situação dela, acabou o dinheiro para comprar animais para sacrificar, acabou a condição que eu tinha para tentar pagar a dívida do meu pecado, acabaram todos os meus recursos e os especialistas para tentar fazer com que meu problema fosse resolvido. Quando isso aconteceu, olha aqui para mim, irmãos, quando acabou os recursos dela, o que aconteceu? A Bíblia diz, ouviu a fama de Jesus. No dia que acabou todos os recursos dela, Jesus foi apresentado a ela. E na hora que Jesus foi apresentado, o que ela fez? A Bíblia diz, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Aí você fala, quem falou isso para ela? Quem falou para ela que ela só tinha que tocar as vestes para ser curada? De onde que ela imaginou isso? Você nunca se questionou isso, não? Por que ela ficou, se eu tocar na roupa dele eu vou ser curado? Vamos ver um outro texto aqui da palavra de Deus. Deixa eu achar aqui para você. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz. Mas para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas.
vós saireis e saltareis como bezerros a estrebaria. Presta atenção, porque as vestes que essa mulher tocou era o talite. O que era o talite? Era o manto que o mestre judeu utilizava. Eu não sei se você já viu um judeu andando por aí, ou num culto deles lá, ele usa um tecido, um tecido de linho por sobre a cabeça, que na hora de orar, quando ele termina de orar, ele põe sobre os ombros, e ele desce aqui, ele é comprido. Então imagina como um chale, um chale que fala das mulheres, chale, ou encharpe, qual que é a diferença? Chale é de enrolar no pescoço. Para mim chale era tipo um café, não? É outro chale. Aí é bullying, eu tenho chale também, eu já confundi tudo. Mas presta atenção, imagina agora então esse tecido comprido, como se fosse uma toalha grande, só que de linho fino. E nas pontas tinha, a ponta era de uma outra cor, ele era todo meio bege, mas na ponta era azul, esse tecido. E aí ele comprido, quando você pega a toalha e põe aqui no pescoço, ela sobra as pontas aqui. E você andando, essas pontas vão balançando, certo? Como chamava-se o talite nessa hora que ele estava por sobre o ombro do mestre e que esse talite estava balançando? Ele falava que era o quê? As asas do mestre. E o que é a ponta das asas? É essa parte azul. Mas para que colocaram a parte azul na ponta do talite? Você pode perguntar. Porque essa parte azul ela não está ali aleatoriamente. Ela era composta por 613 linhas entrelaçadas, apontando para quê? Para cada uma das leis, dos mandamentos que os homens deveriam cumprir. Para que então o mestre andava com as 613 linhas balançando e mostrando para todo mundo? Para lembrar a todos que você tinha que cumprir a lei. E que quando você cumprisse a lei, Malaquias dizia que na asa do mestre ia conduzir, ia trazer cura. Mas o que tinha na asa? A lei. Ou seja, para quem cumprisse toda a lei, seria curado através do mestre. Conseguiu compreender? O que essa mulher então imaginou? Presta atenção, ela acabou com todos os recursos dela. Fala assim comigo: recursos acabados. Recursos acabados. Zerou o extrato. Não tem mais nada na conta. Nesse dia, apresentaram Jesus para ela. E o que falaram de Jesus para ela, você acha? Não falaram só, tem um cara meio doido aí que tá passando, porque ninguém quer seguir um doido. Ninguém falou, tem um lunático aí que tá falando que é Deus. Não, sabe o que é anunciado? Que ele era o Messias, ele era o Salvador, ele era o Filho de Deus. E aí quando ela depositou fé que então ele era esse sol da justiça que veio, porque ela conhecia a lei, ela lembrou, nas asas dele tem cura, na ponta do talite dele tem cura. E a Bíblia diz então que ela se enfia no meio da multidão, o que já é um sinal de fé extraordinário. Por quê? Porque a lei determinava que uma mulher hemorrágica, ela usando os trapos de imundície, ela não podia ter contato com o povo, ela tinha que ficar isolada. Aí você fala, pastor, o que é essa hemorragia e o que é esse trapo de imundície? A hemorragia, que é o que toda mulher conhece, é a menstruação. E o trapo de imundícia, porque na época não existia, então o que as mulheres faziam? Elas pegavam panos, enrolavam ele e colocavam por debaixo das pernas. Para quê? Para que quando a menstruação descesse, não caísse no chão, não escorresse pelas pernas, mas sujasse aquele pano. Esse pano sujo de menstruação é chamado do que na Bíblia? Trapo de imundície. Essa mulher com trapo de imundície, menstruada, ela não podia ter contato com o povo, porque ela era tida como imunda. Se ela tivesse contato com o povo, ela que é imunda, impura, ela deveria então ser apedrejada. Se na hora que ela fosse lá entrar no meio da multidão, ela não fosse curada, e o povo identificasse ela como uma mulher que estava hemorrágica, ela seria apedrejada e ia morrer naquele dia, porque essa era a lei. Presta atenção, ela deu um passo de fé colocando a vida dela, falando que agora é tudo ou nada. Ou eu sou curada e vou viver, ou eu vou morrer agora, porque acabaram os meus recursos, provavelmente eu vou começar a passar fome agora, e estou doente, não tenho mais como me tratar, não tenho mais como ir ao médico, então agora o que eu vou fazer?
eu vou correr o risco. Qual que é o risco que ela resolveu correr? É de crer. O risco que foi apresentado diante de nós. Ou você crê, ou você não crê. Não tem meio termo. Jesus deixa bem claro, aquele que comigo não ajunta, espalha. Não tem muro no mundo espiritual, meu irmão. Olha aqui para mim, vou repetir. A Suíça não existe no mundo espiritual. Porque a Suíça é neutra, não está uma partida para lado nenhum nunca. Não existe neutralidade. Não existe muro. Se alguém falar, eu estou em cima do muro, eu quero te falar, o muro já é do lado de lá. O muro já é do diabo. Então presta atenção, porque o que estava diante dessa mulher era uma decisão de vida ou morte. Presta atenção em mim aqui, irmãos. Ela então toma a decisão de crer. E o que acontece com ela? A Bíblia diz: porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia. Presta atenção aqui, dá um glória a Deus poderoso quando eu terminar de falar de novo. Calma aí, não fala ainda não. E aí a Bíblia diz então, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo, e aí ela tocou. E o que aconteceu? E logo se estancou a hemorragia. O que era estancar a hemorragia para ela nesse contexto, irmãos? Não era apenas não ficar sangrando mais. Não era só isso. Ela entendeu que para ela ter a sua cura que ela precisava, os pecados dela precisariam ser pagos. Ela ofereceu todas as ofertas que ela pôde oferecer para isso, mas não encontrou o perdão, não encontrou a cura. Mas no dia que ela tocou no manto de justiça, no dia que ela tocou na orla da veste, no dia que ela tocou na ponta da asa, no dia que ela tocou o tecido azul com 613 linhas, apontando para todas as leis, que só poderia tocar nele e receber cura quem tivesse cumprido todas elas, e ela recebeu cura, o que ela teve a experiência? Ela conheceu a graça de Deus, ela conheceu o favor imerecido. Eu não sou santa, eu não sou justa, mas hoje eu estou experimentando a cura, a salvação, não por minha causa, mas por causa desse que está usando esse manto. Amém, irmãos? Vamos continuar. Não, todos os mestres, mas nenhum deles não curava. Oi? Não era porque cumpria, é porque era para lembrar que existiam 613 leis para cumprir. Os mestres usavam um talite, mas todo judeu usa um cordão na cintura, com a ponta para baixo. Se você olhar um judeu, você vai ler, ele usa isso como um cinto, ainda que ele esteja com um cinto de couro, como nós usamos, mas ele usa também um cordão, que fica com a ponta caindo, para esse cordão ir chacoalhando, porque ele não pode usar o talite, porque ele não é mestre, não é fariseu, mas ele tem que lembrar também das 613 leis o tempo todo. Então todo judeu anda com a lei esfregando a cara dele o dia inteiro, todo dia, para falar o quê? Você tem que ser perfeito, você não pode pecar, anda no caminho, miserável, senão você está lascado. Olha aqui para mim, vamos continuar. Então logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Olha que loucura, ele estava na fila do metrô ali, entrando empurrado, está todo mundo tocando nele. Aí o que os próprios discípulos questionaram? Responderam seus discípulos: vê que a multidão está te apertando e você pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, aí por que ele não viu a mulher? Porque imagina a situação, queridos. Na hora que ela tocou, que ela sentiu que ela foi curada, ela não aguentou nem ficar de pé, acabou as forças das pernas, só chorava de alegria. Porque a cura ali, como eu falei, não era só da enfermidade, mas queria dizer também a remissão dos pecados. E aí então, continuando, então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente de que nela se operava, do que nela se operava, do que tinha acontecido, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Qual que era toda a verdade? Eu entrei aqui imunda, eu entrei aqui hemorrágica, eu gastei todos os meus recursos para tentar ser justa e ter os meus pecados perdoados, sabendo que eu poderia morrer ainda hoje. Mas hoje, quando eu toquei nas vestes,
eu fui curado. E agora eu não me sinto apenas curado, mas eu sei que o perdão me alcançou. Amém? E aí declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Uau! Que coisa poderosa! Meu Deus, irmãos do céu, quando você compreende o poder que existe no manto de justiça, você vê que a cura é para nós hoje. A provisão é para nós hoje. Por quê? Porque esse manto de justiça foi colocado sobre nós. E agora eu vou te mostrar onde que você foi coberto desse manto de justiça. Amém? Agora que eu vim colocar no energético para mim aqui, aleluia. Você pegar a água e agora colocar no energético. Vamos só um minutinho, dá pausa. Deixa eu dar pausa na brincadeira. Só mais um pouquinho. Aleluia. Presta atenção aqui, irmãos. Lembra que no começo daquele texto, a Bíblia diz que Jesus havia atravessado para o outro lado do mar da Galileia, que eu fui lá também, na verdade não é um mar, é um grande lago, não é nem um rio, porque não tem entrada e saída grande de água, mas é um lago cercado por montanhas, mas é gigante. E aí era tão grande que você dificilmente conseguia ver do outro lado. As montanhas do outro lado, principalmente se tivesse qualquer tipo de poeira ou de nuvem, você já não vê. E aí quando você olha para a água e não vê nada depois, você está diante do mar, né? Então eles chamavam de Mar da Galileia. E aí as cidades ficavam em torno desse grande lago, né? Eu fiquei lá em Tiberíades, fomos em Cafarnaum e todas as demais cidades onde Jesus passou até ele subir para Jerusalém. Ele, depois de ter feito milagres numa cidade, ele atravessou de barco e chegou lá onde estava Jairo. E Jairo foi receber Jesus. Jairo já tinha ouvido falar de Jesus. Jairo já era crente de que Jesus era a solução de tudo que ele precisava. E o que ele precisava naquela hora? A Bíblia diz que a filha dele estava doente. E a filha dele doente ia morrer se algo não acontecesse. Mas aí Jairo depositou fé em quem? Em Cristo. A Bíblia não diz que Jairo foi sacrificar no templo, foi queimar os recursos, foi buscar ser justificado na lei, foi buscar quitar os pecados pelo sacrifício. Ele foi direto em quem? Em Jesus. Amém, irmãos? Amém. E o que aconteceu? Imagina, no trajeto, Jesus concorda. Não, então vamos lá, vou orar por ela agora. Se você crer, o milagre vai chegar. No trajeto, Jesus para. Porque uma mulher tocou nele, no meio da multidão. Imagina a angústia de Jairo. Jesus, você não está entendendo, Jesus. É urgente. Minha filha está lá, ela vai morrer. Essa mulher aí já viveu muitos anos. A minha filha é pequena. Vamos lá. E aí então Jesus, com toda a calma do mundo, acaba de resolver o problema da mulher. E aí ele segue Jairo. Mas aí o que acontece? Vamos ler a continuação do texto. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, presta atenção, falava ele ainda o que? Jesus estava falando ele ainda com quem? Com a mulher hemorrágica. Você está conseguindo imaginar a cena aqui, irmãos? Sua criatividade aponta para isso, você dá conta de imaginar o contexto. Multidão, mulher hemorrágica, Jairo, Jesus, os discípulos de Jesus. Então Jesus ainda estava falando com a mulher hemorrágica, quando chegaram os chefes, alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Mas disseram para quem? Para Jesus ou para Jairo? Para Jairo. A filha não era de Jesus, a filha era de Jairo. Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Questionaram ele. Jairo, é o seguinte, você foi buscar Jesus, mas vocês demoraram, agora ela já morreu. Libera ele agora, olha o tanto de gente precisando do milagre. A sua filha já morreu. Presta atenção, irmãos. Olha aqui, você tem que ter revelação do que está acontecendo aqui. Existiu uma multidão. Multidão anda em silêncio, um silêncio absoluto. Multidão, você tem que ficar mandando calar a boca o tempo todo quando você quer falar. Multidão, você não consegue ouvir as coisas direito. Aqui aconteceu duas coisas poderosas. Uma foi Jesus sentir que foi tocado no meio da multidão. E outra foi Jesus escutar o que estavam falando para o pai da menina, para Jairo, no meio da multidão. Jesus ouviu. Presta atenção. Todas as acusações, todos os ataques que o diabo faz contra você, Jesus ouve. Aleluia.
Toda vez que vem uma palavra de morte, toda vez que vem uma palavra de acusação, toda vez que o diabo se levanta para falar, já era, para você não tem mais jeito, sua filha morreu, suas contas atrasou, cadê sua fé? Cadê a graça? Cadê o favor? Para que você está aí nesse negócio? Para que você está assistindo esse vídeo? Para que você está buscando graça, favor e merecido? Que conversa é essa? Olha aqui o resultado dessa sua vida, acreditando que Deus dá tudo para quem não merece nada. Sua filha morreu, a casa caiu, a bomba estourou, não deu resultado. Você presta atenção, porque o que está acontecendo aqui, irmãos, é algo poderosíssimo. Porque aqui Jesus está se levantando para calar a boca do acusador. Só mais 3 minutos. Aqui Jesus ouviu o acusador no meio da multidão. E aqui você pode imaginar que talvez esses homens, vamos imaginar assim, a Bíblia fala que eles estavam lá, mas imagina que talvez eles nem estavam lá e Jairo ouviu isso só na mente dele. Consegue imaginar isso? Que ao invés de serem homens, foram demônios falando na mente do Jairo. Já era, já não tem mais jeito, sua filha morreu, quando você saiu de lá, ela já estava dando o último suspiro, olha o tempo que está demorando, já era, não teve jeito. Então ele logo ficaria acusado. E qual é a acusação? Presta atenção, irmão, você tem que ter revelação disso agora. E a acusação, ela vem sempre com a proposta. Qual que é a proposta? Distancia do mestre. Se não dá resultado isso aí que você crê, para que você vai continuar seguindo ele? Por que você está incomodando o mestre? Para que você continua do lado dele? Larga ele, moço, vai embora. Essa é a tentação que bate na sua porta quando você é acusado pelo diabo, que ele afirma que aquilo que você crê não deu certo, não tem efeito, não tem poder. Graça, favor, bênção, amor incondicional, isso é balela. O que importa é que você tem uma necessidade hoje. Cadê Deus para suprir essa necessidade? Você está conseguindo ver o diabo se levantando nessa situação? E olha que poderoso, Jesus ouviu. Agora você quer continuar tendo a revelação aqui? Eu sei que o meu tempo já acabou, mas 5 minutinhos, aumentei mais 2, já que inflacionei. Tem que tá top. Se vocês quiserem pegar meu esboço, vocês vão ver que isso não está no esboço. Isso daqui eu estou falando do Espírito para vocês. E eu dou o esboço, vocês podem pegar o livro aqui, ó. O livro, vocês pegam o livro, o 10, cadê? Pode caçar, não tem isso daqui lá. Deixa eu te falar algo, olha aqui para mim. O que nós estamos falando hoje? Para você ignorar toda a conversa de Satanás. Aleluia. Porque sabe o que Jesus fez com esses homens que chegaram para falar para Jairo? Jesus ignorou totalmente. Você não vê Jesus questionando eles, você não vê Jesus repreendendo eles, você não vê Jesus falando arreda daqui Satanás, você não cogita das coisas do céu. Jesus não se referiu a eles hora alguma, Jesus simplesmente ignorou e reafirmou aquilo que a fé garantia. Vamos de volta para o texto. Por que você ainda incomoda o mestre? Presta atenção. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, presta atenção, mas Jesus sem dar moral para essas palavras, estou traduzindo para a linguagem do goiano, sem dar moral, sem dar trela para isso. O que ele fez? Disse ao chefe da sinagoga, que era Jairo. Eles estavam vindo da casa de Jairo. Ele falou para Jairo, ele não falou nada para quem veio dar a notícia ruim, ele não falou nada para os acusadores, mas olhando para Jairo, ele falou para Jairo: não temas, crê somente. O teste que está diante de nós hoje, irmãos, eu sei que em outro momento eu já falei para você destruir os espelhos da sua casa, porque toda vez que você olha para você, você se enche de justiça própria e você vai cair do favor de Deus, você vai sair debaixo do favor de Deus. Agora eu quero te dar outro convite: destrua os relógios que você tem. Por quê? Porque o seu tempo não é o mesmo tempo de Deus. No tempo do homem, o tempo já havia acabado, já não tinha mais jeito, agora cessou, não tem como acontecer mais nada, a menina morreu. Mas no tempo de Deus, Deus manda você ignorar isso e apenas continuar crendo. Oh, meu Deus, o Senhor te deu revelação disso agora. Porque quando você começa a colocar prazo para as coisas de Deus, você está contratando Deus para ser seu funcionário. Porque a sua oração muitas vezes é isso: Senhor, eu só tenho até tal dia para resolver. Então o Senhor tem que fazer um milagre até tal dia, mas até tal dia é o que você imagina
que é o limite do suspiro da filha de Jairo. Mas não quer dizer que Deus não possa entrar em cena mesmo quando o último suspiro já foi dado. Não quer dizer que Deus não pode vir restaurar a situação mesmo quando os recursos se esgotaram. Presta atenção, porque o que está sendo dito aqui é de um nível extraordinário de revelação, para que você mergulhe nisso, para nunca mais você andar pelo que você está vendo, mas você permanecer andando e crendo naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Amém, irmãos? Amém. E aí eu quero finalizar falando isso. Jesus falou: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa de Jairo, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Por que você desespera? Por que você chora de dor? Por que você chora de angústia? Por que você entra em total desespero? Porque o desespero, se você não sabe, é a ausência total de esperança. Quando você desespera olhando para a situação e começa agora só a declarar o que você está vendo, o recurso acabou. Não vai dar certo. Nada vai dar certo. Não vou conseguir. Já era. Está tudo acabado. Morreu. Quando você faz isso desesperado, a esperança foi embora. Mas Jesus está questionando por que você deixou o desespero entrar no seu coração. Não morreu, só dormiu. E aquilo que está dormindo pode ser acordado. Aquilo que parece que chegou ao fim pode recomeçar. Aqui tem um outro princípio poderoso, irmãos. Agora esquece o tempo agora. Aqui tem um outro princípio poderoso. Presta atenção. Sabe por que Deus fez o dia e a noite para nós, dia após dia, com separação de um dia para o outro? Porque a palavra do Senhor diz que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. E que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vai vir pela manhã. O desespero pode ter tomado conta do seu coração, a angústia, a incredulidade e a total descrença de que alguma coisa vai acontecer. E você está aí em prantos e angustiado. Mas eu quero te falar que Jesus está indo em direção à sua casa. A palavra já foi liberada. Crê somente. Não temas. E por fim, a notícia é: não morreu. O que morreu no dia seguinte não vai acordar. Não vai ter misericórdia. Não tem misericórdia renovando o que morreu. Mas o que está dormindo, qual é a notícia? É que na hora que acordar, as misericórdias se renovaram. A alegria vem pela manhã. E uma nova história começa. Amém. Amém? E aí avança. E aí então Jesus continua: não está morta, mas dorme. E riam dele. Olha aqui agora que absurdo. Eles saíram do desespero para a zombaria. Eles saíram do choro, da angústia, do desespero, para a descrença no nível da zombaria. Essa risada que eles dão aqui é semelhante à risada que Sara deu quando recebeu a promessa. Abraão recebeu a promessa que Sara daria um filho para ele. E a Bíblia diz que Sara riu. Por que ela riu? Porque ela era bem-humorada? Não, é porque ela duvidou. Ela riu. Será? Para com isso. Isso é ilusão. Quando você ri de algo que o outro está falando, é porque você coloca isso na conta da fantasia. Quando você ri de algo que o outro está te falando, é porque você não está dando crédito. Você não dá risada na cara de alguém que você dá crédito. Você não dá risada na cara de alguém que você respeita. Quando chegaram nesse nível de rir de Jesus, é porque estavam tirando dele todo o crédito. Estavam falando para ele: você está falando é paçoca aqui. Você está falando, você falando, passarinho voando, é a mesma coisa, não muda nada. E aí o texto avança dizendo: e riam dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos. Presta atenção aqui. Nós vamos finalizar falando disso. Jesus não fez nada enquanto os que choravam e riam estavam dentro da casa. Enquanto o desespero ou a zombaria permanecer em cena, a justiça própria está ali no mesmo ambiente. Porque a justiça própria do desespero é a acusação. Quem está acusado fica desesperado. Mas quem ri
está cheio de justiça própria, por quê? Porque ele é melhor, ele é bom. Na hora que casou ali o choro e o riso, a justiça própria manifestou. Na hora que a justiça própria manifestou, o que Jesus falou? Sai todo mundo, limpa a casa. Presta atenção, porque talvez você não veio para cá com essa expectativa, mas hoje, nessa hora, aqui agora, você que está assistindo esse vídeo, é a hora que Deus está limpando a casa. Deus está limpando o seu coração agora. Ele está tirando toda a acusação e toda a justiça própria. Ele está tirando todo o desespero e toda a zombaria. E Ele está deixando apenas a fé no seu coração agora. Crê somente. Apenas isso Jesus falou. Não temas, crê somente. E aí a Bíblia diz que então, depois de ter mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou, e os que vieram com ele aqui eram os discípulos de Jesus que foram com ele, e entrou onde a criança estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, fala comigo, 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Olha aqui para mim, queridos, isso é poder de Deus para você hoje. Talitá, Talita, o nome da menina tem a mesma raiz do nome do manto de justiça que a mulher hemorrágica tomou, do talit. O nome é o mesmo, é a mesma situação, é a mesma circunstância, aonde a lei foi cumprida, aonde não tem mais acusação, não tem justiça própria, aonde o milagre chegou. Mas por que os 12 anos? Porque os 12 anos que a mulher hemorrágica sofreu, fala de uma vida. Porque é o tempo que a menina tinha de existência, de vida, 12 anos. A vida da mulher hemorrágica foi uma vida de acusação, foi uma vida de angústia, foi uma vida de sofrimento. A vida da menina estava encerrando, uma geração estava morrendo por falta do talit, por falta do manto de justiça, morrendo por falta da revelação de que a justiça foi cumprida em Cristo. Mas quando Jesus traz de volta à vida essa menina, o que ele está fazendo? Ele está salvando toda uma geração que não vai depender das obras dele, uma geração que não vai depender de oferta, de sacrifício para ser salvo, para ser perdoado, para ser curado, mas uma geração que entendeu que todo o sacrifício já foi feito na cruz, e que agora o manto de justiça está sobre você. Quando Deus olha para você, Ele vê alguém que é justiça de Deus em Cristo Jesus, e por isso as suas orações serão ouvidas, seu milagre vai chegar, e a restauração vai ser completa, tudo aquilo que você precisa. Amém? Com essa revelação, gostaria que você ficasse de pé e nós vamos orar, porque agora chegou a hora de Jesus falar no seu coração: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Porque choras, meu irmão? Porque choras, minha irmã? Por que você permitiu o desespero entrar no seu coração? Por que você olhou para a circunstância? Por que você olhou para o problema? Se você faz isso, é isso que dá o desespero, a angústia, a acusação. De igual modo, por que você está desacreditando de Jesus? Por que você não está dando crédito de Jesus? Está rindo na cara dele. Porque presta atenção, você ri na cara de Jesus quando você diz que o que ele fez na cruz não foi o suficiente, e que agora tem algo que você tem que fazer, tem um preço que depende de você pagar, de retidão, de santidade, para que então a bênção te alcance. Hoje, agora, nessa hora, Jesus está limpando a casa. Jesus está removendo do seu coração toda a justiça própria, toda a acusação. E o que vai prevalecer é a revelação de que o manto de justiça está sobre você, e entre você e Deus está tudo resolvido. Amém? Nós vamos orar agora, e nessa oração eu quero que você aproveite para remover do seu coração todo o desespero, para remover toda a lágrima dos seus olhos, para remover toda a angústia, toda a acusação, mas também para ser livre agora de toda a justiça própria, de todo o merecimento. Jesus não foi na casa de Jairo curar a filha dele porque Jairo merecia, e Jesus não curou a mulher hemorrágica porque ela merecia. A graça de Deus foi apresentada para os dois no mesmo dia, e quando a graça é apresentada, o milagre é completo e ela se manifesta de maneira absoluta na sua vida, para nunca mais você ser o mesmo. Amém? Então agora, com fé e revelação, você vai orar, e
e vai resolver a vida diante de Deus agora. Vai limpar o coração, vai tirar toda a angústia. Eu não sei quais são os desafios que estão diante de você, mas ouça Jesus te falando aqui agora. Por que você deixou o desespero entrar? Por que você permitiu que a esperança acabasse? Porque o tempo não acabou ainda. O tempo dos homens não é o mesmo do Senhor. Descansa, não temas, crê somente, e o milagre certamente vai acontecer. Agora enche a sua boca de palavras de fé e de justiça pela fé e começa a declarar isso em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, enche a mente e o coração deles agora do total entendimento e revelação. Limpa a casa, tira de dentro toda angústia, todo desespero, toda acusação. Oh, oh Espírito Santo de Deus, elimina agora todo desespero e coloca no lugar fé, coloca